E aí, pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pode Tá Sentindo. Aqui eu falo sobre o amor, sobre a tristeza, desenvolvimento pessoal, sobre os sentimentos no geral e sobre a vida. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o mais temido, o quase amor. Aquele tipo de relacionamento que por uma razão ou outra não foi para frente, mas deixou uma marca na gente. É curioso pensar que algo que não se realizou completamente pode ainda assim ser tão impactante. Quem nunca sentiu saudade de alguém que nunca chegou a ser realmente seu? Ou ficou com aquela dúvida do e se? Neste episódio a gente vai explorar as sensações do quase amor e o que deixa entender e o porquê dessas histórias que ficam pela metade continuarem tão presentes na nossa memória e no coração. Para começar, vamos tentar entender o que é o quase amor. Para mim, ele não é apenas uma paixão breve ou um romance casual. É aquela conexão que fica entre o querer e o viver. Algo que você sente que poderia ser um grande amor, mas que por algum motivo nunca se concretizou. Geralmente é marcado por momentos intensos que acabam tão rápido quanto começam. Por que será que essas histórias acabam ficando no quase? Muitas vezes é uma questão de timing. Você conhece a pessoa certa, mas na hora errada. Talvez porque ambas estejam em fases diferentes da vida, com planos que não se alinham, e às vezes é uma questão de lugar. Talvez a distância entre vocês seja grande demais, e há aqueles casos que ambos têm sentimentos, mas o medo e a insegurança ou o receio de se entregar fala mais alto. E aí a gente acaba preferindo deixar como está, sem mexer muito no que não se pode resolver no momento. O que é interessante sobre o quase amor é que o quanto ele se torna algo idealizado. Na nossa cabeça, a gente constrói essa ideia de que se tivesse dado certo, teria sido perfeito. Mas será que seria mesmo? Será? Será? É fácil você pegar aquela versão da pessoa que talvez a gente nunca conheceu completamente, aquela versão que a gente criou na nossa cabeça. E é esse lugar onde a gente coloca o quase, que começa a surgir os sentimentos de dúvida e nostalgia. Porque, de certa forma, o quase amor nunca foi realmente testado pela vida real. E é por isso que ele acaba sendo tão idealizado. Um dos maiores impactos de viver um quase amor é a saudade que não desaparece. A gente se pega lembrando dos momentos bons e fica preso naquela dúvida do e se? E se eu tivesse dado uma chance? E se as coisas tivessem sido diferentes? E essa dúvida é a que mata. E essa dúvida às vezes se transforma em uma espécie de melancolia, uma nostalgia boa e ruim ao mesmo tempo. Fica difícil de superar algo que nem foi totalmente vivido. É a armadilha do quase. Ele fica nos rondando como um fantasma de algo que poderia ter sido incrível, mas não foi pra frente. Quase é um território fértil para idealização. A gente acaba criando uma versão perfeita daquela pessoa, imaginando que tudo seria lindo e fácil, que não teria problemas, que seria maravilhoso. Mas isso é um reflexo do que não tivemos a oportunidade de ver. Porque no fundo talvez essa pessoa fosse só humana, com falhas e limitações, assim como qualquer outra. E essa idealização pode fazer com que a gente acabe comparando todos os relacionamentos futuros com aquele quase algo que, na realidade, nem era completo. Essa comparação constante pode atrapalhar a gente a se entregar de verdade para novas histórias, para novos começos, para novos romances. Outra questão importante é como o quase pode impactar nossos relacionamentos futuros. Muitas vezes, o que ficou pelo caminho vira uma referência de algo perfeito que a gente tenta reencontrar, mesmo que inconscientemente. Ou então, nos relacionamentos futuros, acabamos ficando com receio de viver um quase de novo, de não conseguir levar essa história até o final. Esse medo de um novo quase pode nos travar, nos impedir de realmente nos entregar e experimentar algo por completo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar que nem todas as histórias têm um desfecho. Às vezes elas simplesmente ficam pela metade, e isso faz parte do crescimento. É difícil, claro que é,
Mas o primeiro passo é não lutar contra o que aconteceu, ou no caso, contra o que não aconteceu, que é o caso do quase amor. É um processo de enfrentar a verdade, de que nem todas as perguntas terão respostas, mas que com o tempo, cara, isso se torna uma forma de cura, de fechamento emocional. E tem um lado positivo nisso, né? O quase nos ensina muito e ele nos faz olhar para dentro e entender o que buscamos em alguém ou até nos mostra as nossas próprias limitações. Talvez com ele a gente tenha aprendido mais sobre o que realmente importa em uma relação e o que queremos para nossa vida. É nesse ponto que o quase amor, se transforma em um aprendizado e leva a gente a crescer, mesmo que não tenha sido uma experiência completa. Para encerrar emocionalmente essa experiência, é importante expressar esses sentimentos de alguma forma, escrevendo sobre o assunto, conversando com alguém sobre isso, ou até mesmo falar com a própria pessoa, se for possível e saudável. Se tiver rompido, ok, entendeu? Chega, senta e conversa. A ideia é deixar ir aos poucos, entendendo que o quase amor faz parte da nossa história, mas que ele não precisa definir nossa trajetória. Com o tempo, ele se transforma numa lembrança mais leve, até virar apenas mais um capítulo da vida. Então, pessoal, fica aqui essa reflexão sobre o quase amor. É uma experiência que, por mais incompleta que seja, pode deixar marcas profundas, mas também lições valiosas. O quase nos prepara e nos faz olhar para dentro e nos ajuda a crescer. E quem sabe é esse aprendizado que um dia nos levará a algo mais verdadeiro e completo. Obrigado por estarem comigo aqui nesse primeiro episódio. Eu espero que vocês acompanhem. E vamos até o próximo vídeo.